Boa noite a todos. É um prazer imenso dar início ao último dia do nosso webinário sobre empreendedorismo, inovação e saúde. E hoje o nosso convidado é o professor Eliseu Campos, que vocês estão vendo aí na tela. Esse evento, como vocês sabem, foi montado e pensado com muito carinho e realmente superou nossas expectativas. A Hawking Cursos e a Prudêncio Cursos e Consultorias, com o apoio da Unileia, agradecem mais uma vez pelos mais de 140 inscritos, na certeza de que estaremos juntos em novas oportunidades. Eu sou Joyce Teixeira, diretora da Hawking Cursos, e estarei acompanhando vocês nos bastidores. Informo que ao término das explanações o espaço estará aberto para perguntas e que o link da lista de presença a gente vai enviar no chat, tá? Como nos outros dias. Então, agora eu passo a palavra para a professora Patrícia Prudêncio, que, como sempre, com muita competência, não mediu esforços para estar aqui com a gente, ofertando temáticas e debates de excelência. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Joyce, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, professora Marta, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Boa noite, professor Eliseu. Boa noite. Primeiramente, agradeço aí imensamente o seu aceite por estar aqui nessa noite. E aproveito, então, assim, aqui para pedir a oportunidade, né, que você possa se apresentar a todos e pode falar também um pouquinho da sua trajetória profissional, para que todos possam te conhecer, e a gente vai conversando, tá? Então, conta um pouquinho, né, sobre a sua atuação, como você tem desempenhado suas atividades, para que a gente possa te conhecer melhor. Vamos lá, então, falar um pouco da gente. Às vezes falar da gente é difícil, isso, né? Isso. Vamos lá abrir o coração. Eu sou enfermeiro oncologista hoje, eu moro em Uberlândia, trabalho na IBSERG de Uberaba há 8 anos já, desde 2014. Antes disso, eu venho de PSF, venho de Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, fiz várias funções de auxiliar de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de enfermagem, agora como enfermeiro. E estou aí no mundo das produções científicas, da academia. Hoje eu curso doutorado na USP de Ribeirão Preto. Estou sempre em contato com a professora Marta aí, nossa mentora. Muita alegria, muito orgulho. E a gente tem algumas atividades em paralelo. Eu sou diretor sindical, eu sou hoje conselheiro do Corém Minas Gerais, onde nós conseguimos estabelecer uma Câmara Técnica de Empreendedorismo para tirar dúvidas do pessoal, para a gente procurar trazer mais informações, tirar dúvidas mesmo, escutar as demandas, né, saber quais são as necessidades para a gente coloque a enfermagem no nível que ela está. A gente entende que a enfermagem tem que procurar valorização, sim, tem que procurar vários aspectos, mas a valorização a gente entende que começa por dentro. Eu me enxergando diferente, eu me valorizando, eu entendendo o valor do meu trabalho, aí sim a gente consegue ter um reconhecimento social, como a gente tem em vários outros locais, isso é possível. São vários os países que a gente tem enfermagem como a profissão mais reconhecida entre todas as outras, vários países. E por que a gente não faz isso aqui também? Então, a gente acredita que a gente trabalha, vocês vão ver aí nas redes sociais, se alguém me seguir, vai me ver lá no Congresso, conversando com o deputado, senador, pedindo para aprovar a PL, mas também trabalhando internamente com as pessoas para elas entenderem que o trabalho delas é importante, tem valor. Então, a gente conseguiu trazer para a Câmara Técnica de Empreendedorismo. Agora a gente está mudando para um grupo de trabalho para a gente promover mais ações, cursos, eventos. Como a Câmara Técnica fica um pouco restrita, a gente está mudando um pouco a configuração, para um trabalho um pouco mais ativo. Mas hoje eu estou na escola de enfermagem, sou mestre em gestão e inovação em saúde, sou mestre também em atenção à saúde. Hoje eu estou cursando também um MBA de gestão em saúde pela USP Ribeirão Preto e de inovação pela UFRN. Então, procurando entender aí como é que o profissional ele pode se colocar no mercado de maneira mais proativa, os espaços que o profissional enfermeiro pode ocupar, que são muitos, são importantes, são relevantes, e como ele pode estar ali, né? Que ferramentas que podem tirar o enfermeiro de alguém não reconhecido para alguém socialmente reconhecido. Então, a gente acaba tendo muita demanda pelo conselho, pelo sindicato, por atuações de representação, a questão política é muito importante. Por que o profissional, por exemplo, não participa da vida política do país? Então, tem muitas coisas que a gente está tentando entender, explicar e mudar a realidade, porque hoje a gente tem
uma necessidade, um clamor público falando sobre aprovações de leis que favoreçam a categoria. Assim como nós estamos, não é novidade nenhuma, e outras categorias têm muitas leis que as favorecem. E a gente tem que organizar para conseguir chegar lá, não é apenas no WhatsApp, não é apenas com desejo. Então, a gente está tentando construir um espaço de valorização e reunindo um grupo de profissionais no Brasil inteiro para conversar, um ajudar o outro. Eu estava falando aqui com vocês, acabou de chegar minha perguntando, olha, CNPJ, como é que eu faço? Então, um colabora com o outro. A gente resgatar esse espaço de colaboração entre os profissionais para que a gente possa crescer junto e um motivar o outro, um colaborar o outro. E eu acho que a gente tem trabalhado nesse intuito aí de fortalecer a enfermagem, valorizar ela em várias frentes. E olha só, né? Só aproveitando que estou pensando aqui enquanto você está falando, olha que interessante, né? Só a sua descrição, né, profissional já praticamente foi uma aula de empreendedorismo, porque você mostrou toda a sua trajetória, que você trabalhou como técnico, como auxiliar, aí você fez a faculdade, fez mestrado, fez doutorado, o seu envolvimento, né, na comissão de empreendedorismo do COFEM. Então, assim, foi uma aula mostrando as características, né, do realmente do empreendedor nato, né, de proatividade, dedicação, isso que você acabou de falar agora, né, da interação com o grupo, com outros profissionais. Então, como se você tivesse exemplificado, né, o perfil mesmo do empreendedor, mostrando toda a sua trajetória. Então, muito interessante. É interessante que quando a gente toma essas decisões, por exemplo, eu trabalhava 12 anos no hospital, reconhecido nacionalmente, mundialmente até, com pandemia, produz pesquisa. Aí, quando eu falei, vou sair daqui, a gente escutou um monte de crítica. Ah, você é doido, como é que você sai do serviço público com 12 anos de carreira? Mas aí, quando dá certo, nossa, que legal, parabéns. Mas quando você dá o salto, quando você se coloca, é muito complicado. Eu vim estudar aqui em Uberaba, fazer um mestrado em Uberaba, estava em Ribeirão Preto, instável, com 2 empregos, aquela vida de enfermeiro normal. Como que você larga 2 empregos para fazer mestrado, tal. Aí depois que deu certo, nossa, parabéns, ainda bem que você foi. Então, assim, é bem complicado, porque muitas vezes, para quem quer empreender, ele não tem muito apoio, não. Vai lá, isso mesmo, vai dar certo. Nem sempre. Talvez as pessoas tenham que proteger, né, para que você não sofra, que você não fale, mas a gente tem visto aí histórias de sucesso, eu vou falar algumas aqui, de que não pode ter medo de falhar, porque se eu tiver medo de falhar, eu nunca vou acertar. Quem não tenta, não consegue, não acerta. Então, é lógico que a gente não quer falhar, por isso que a gente estuda antes de tomar o passo, mas corre o risco mesmo. Se eu perdesse, depois perdi 12 anos de trabalho no serviço público e você tentou lá e se não desse certo. Hoje, graças a Deus, deu certo. Aí quando você sai de uma profissão para outra, agora eu estou saindo do hospital para o outro, transferido por questões burocráticas aí, nossa, como é que vai ser no novo local, no novo lugar? Algumas pessoas se intimidam com isso, e falam, nossa, eu não vou, porque é diferente, é ruim, eu não sei o que eu vou encontrar, e outras pessoas se empolgam. Eu me empolgo, olha, como é que vai ser? Pode ser bem tão melhor, ou tantas oportunidades, um desafio novo, né? Tantos desafios novos, entendeu? O triste é você ficar naquele mesmo desafio a vida inteira, anos. Eu sou igual a você, eu tenho essa mesma característica, eu penso igual. Eu tenho esse mesmo perfil. Bom, é por isso que a gente está aqui, né? A gente se identifica, né? E é interessante também você falar isso, né? Quando um profissional pensa, né, em tomar um passo, em ousar, em começar, de repente, uma atividade nova, essa falta de apoio, né, de compreensão no início. E aí, depois, quando o negócio desponta e dá certo, aí todo mundo aparece, né? Então, é interessante também, porque isso a gente acaba lendo também, acaba ouvindo também de outros profissionais também que empreenderam, né, que, buscaram, né, essa experiência e vivenciaram essa mesma experiência que você relatou, que eu também, né, vivencio, também passei, né? Então, é interessante perceber isso. E, assim, agora a gente falando um pouquinho, para a gente ir, né, entrando um pouco no assunto da aula de hoje, como nós havíamos comentado, né, conversei com você, muitos profissionais acabam tendo, às vezes, uma concepção errada de que o empreendedorismo, né, o empreender, há necessidade única e exclusiva de abrir o seu próprio negócio, né? É óbvio que nós incentivamos, esse é nossa grande motivação, né, de estar repassando isso aos profissionais, dos benefícios do empreendedorismo, mas há também essa possibilidade também de se empreender nos seus próprios ambientes de trabalho. Estou querendo dizer isso por conta da gente mostrar essa conceituação, né, desconstruir uma conceituação errada,
para mostrar a importância, por exemplo, das habilidades, das soft skills, que no caso você virá apresentar, né? Então, se você quiser comentar um pouco sobre isso, o que você acha sobre isso? A gente escuta sempre esse tipo de comentário, né? Mas você é um funcionário público que tem uma posição tão boa, ganha tão bem, você está falando de empreendedorismo para quê? Você vai correr risco. O Brasil é um país tão complicado, paga tanto imposto, você vai ter tanta dificuldade, mas a gente traz o conceito de empreendedorismo externo e o interno. Onde o interno eu posso ser um empreendedor no meu local de trabalho. Eu pegar a minha empresa, porque invariavelmente nós todos trabalhamos para uma empresa, a gente ter como melhorar o meu ambiente de trabalho através de inovação, através de uma mente que procura soluções todos os dias, encontrar melhoria todos os dias. Eu vou falar um pouco disso também quando comecei a apresentação, já vou começar falando sobre isso, no sentido de entender que... Pode falando, viu? Pode falar. Pode falar. Os nossos avós, eles tinham um conceito de sucesso de vida muito diferente do que nós estamos construindo hoje. As pessoas eram muito felizes quando elas ficavam 40 anos trabalhando no mesmo local de trabalho. Pessoas passavam 40 anos ali como assessorista, cuidando do trem, trabalhando na bilheteria, 40 anos, isso era um motivo de orgulho. A gente via os mais idosos da época falando com orgulho, olha, 40 anos, até um registro na carteira, entrei com 15 anos, 14 anos nesse emprego, e eles viveram a vida. Hoje a gente tem conceitos muito diferentes. Hoje no mundo, quem está entrando no mercado agora, e você fala, nossa, eu tenho 10 anos nesse hospital, no caso do enfermeiro. Eu vou falar em geral, porque a gente acaba entendendo que não tem muito limite mais para quem é empreendedor, independente da categoria, os caminhos são os mesmos, tal. Então, assim, eu tenho 10 anos na minha profissão como enfermeiro, no mesmo setor, fazendo a mesma atividade. Será que em 10 anos a gente não teve nada diferente, uma tecnologia diferente, um processo de trabalho diferente que eu poderia ter implementado ali? E a gente vê colegas batendo com orgulho e falando, não vou aceitar essa mudança, porque há 30 anos eu estou aqui fazendo assim mesmo. desse mesmo jeito, exatamente. Então, a literatura e a prática também nos mostra o conceito de intraempreendedorismo, onde eu vou empreender, não precisa eu ter no CNPJ, mas eu posso empreender na minha vida profissional de várias maneiras. Continuar tendo uma carteira assinada, continuar sendo funcionário, e usar o empreendedorismo como ferramenta de valorização. O empresário que tem um empreendedor lá entre os seus funcionários, ele não vai continuar ali, ele vai assumir um papel de destaque, porque ele traz soluções, ele aponta caminhos, melhorias. Aí a pessoa fala, nossa, eu estou há 5 anos aqui no processo de montagem, se a gente mudasse essa maneira que se faz, a ordem do produto, a gente teria uma maior receita. Esses dias eu tive reunião com alguns empresários comentando sobre isso. Teve um enfim, uma engenharia, comentando que ele tinha passado um tempo na casa do irmão dele de férias e estava observando, o irmão tem uma fábrica de materiais hospitalares, e ele comentando que o irmão dele queria abrir um terceiro turno de trabalho, porque ele estava produzindo muito, tal, materiais cirúrgicos, cirurgias cardíacas, estentes, tal, uma série de materiais. Aí ele falou, você está de férias, vai lá conhecer minha fábrica, lá se tiver alguma coisa, porque engenheiro adora, ele contando, né, adora arrumar problema para resolver, vai lá ver se tem alguma melhoria. E daqui a um mês eu vou abrir um terceiro turno na madrugada, porque eu tenho que produzir, tal. E ele voltou e falou que entregou um caderno cheio de melhorias, sabe? Cheio de pontos onde que ele precisava melhorar dentro da empresa dele. Ele ficou assustado, porque ele apontou questões que o irmão, os gerentes do cinema nunca tinham percebido. Aí ele falou, você quer abrir um terceiro turno? Por quê? Olha que interessante. Porque eu preciso produzir 20% a mais, porque as demandas são grandes, eu estou conseguindo entregar. Ele falou assim, olha, você tem vários pontos. Um deles que eu achei bem interessante foi o seguinte, ele trabalha com stent cardíaco, né? Ele coloca o stent na máquina, vem um trabalhador, bate ali um produto químico para evitar, que é um antibiótico, na verdade, que tem várias propriedades, tudo. Aquele produto seca por 15 minutos, ele tira da máquina e bate outro. Quantos segundos você demora para bater um spray num pedacinho de ferro? Mas ele tinha que ficar 15 minutos parado para chegar outro para ele poder fazer de novo. Aí ele falou, por que você não coloca
4 máquinas dessa e o trabalhador bate 4 vezes. Você aumentar, multiplicar por 4 a sua produtividade, porque o seu gargalo está aqui. Olha. Assim, falei, pois é. Aí ele evitou de abrir um outro turno e ele conseguiu visualizar ali, ele mudou vários, estou dando um exemplo, ele mudou vários processos ali, com a mesma mão de obra, com o mesmo gasto, mesmo tudo, ele aumentou, ele quase dobrou a produtividade da fábrica dele, com observações simples. Nossa, excelente exemplo. Aquele profissional que estava ali há tantos anos fazendo aquele serviço, porque ele dava uma borrifada, ia tomar café e ficava 15 minutos, voltava, dava outra borrifada. Ele não poderia ter sugerido isso, porque ele viu o problema, e falava, olha, se você colocar 3 máquinas aqui, eu vou fazer, em vez de fazer uma e esperar 15 minutos, eu faço 4 ou 5 e espero 15 minutos. Não vai me matar e vai aumentar a produtividade. Será que ele não seria reconhecido? Ele não seria visto como alguém que está preocupado com melhorar a empresa? Porque quando você mostra no final do mês, olha só, com a minha ideia, com a minha atitude, eu melhorei tanto por cento de faturamento. Olha, se você resolveu uma dor, resolveu um problema, que no caso era a produtividade, você tem recompensa. E essa interpretação de resolução de problemas é que enriquece as pessoas. Se a gente for falar das empresas maiores hoje, no mundo, as grandes empresas elas resolvem problemas meus e seus. Às vezes, problemas que a gente nem para pensar. Fantástico, Eliseu. A gente pode pegar muitas e entender que eu posso empreender internamente. Porque eu vejo um processo no meu trabalho. Eu tenho que fazer um procedimento, que eu não vou nem falar aqui, porque tem colegas assistindo, eu tenho que preencher 6 documentos para poder fazer esse procedimento. Quanto tempo demora? Demora mais tempo preenchendo documentos do que fazendo... Será que eu não poderia simplificar esses documentos? Será que eu não poderia automatizar esse documento? E o empreendedor, ele entende isso. E como ele começa a ter benefícios, resolver problemas do trabalho, ele começa a ser reconhecido. Ele pode crescer dentro da empresa, não necessariamente abrir a empresa dele, mas dando valor, resolvendo uma dor que o serviço tem. E então, assim, não necessariamente para ser empreendedor eu preciso abrir um CNPJ. Eu posso ser dentro do serviço público, dentro do serviço particular, dentro da escola, dentro de qualquer ambiente. Então, hoje, eles entendem que algumas características te levam a ter um pensamento empreendedor em todo momento, sabe? Sim, perfeito. Você vive todos os meses, todos os anos, repete, você não propõe uma solução para aquilo, continua sofrendo com aquilo. Vamos nos adaptar? Eu sei que todo começo de ano eu tenho esse gasto. Por que eu não economizo durante o ano para chegar aqui e pagar? Porque aí eu me endivido, porque eu passo o ano pagando. Então, o empreendedor, ele olha, bom, se o ano que vem eu sei que vai chover essa época do ano, que vai pegar essa conta, eu vou ter que pagar essa época do ano, ele para, bom, como é que eu soluciono esse problema? Sim. Então, implementa isso. Aí ele é empreendedor. É fantástico, né? O exemplo que você deu realmente conseguiu exemplificar também o conceito, porque a gente fala o conceito para as pessoas parece que fica vago ainda, né? Mas a forma como você contou esse caso fica muito nítido, né? Muito claro a importância, né, dessas ações empreendedoras também no ambiente de trabalho. A gente sabe também que muitas instituições hoje em dia têm buscado isso até mesmo nos processos seletivos, né? Na parte da seleção mesmo dos profissionais, isso tem sido observado, né? Aí que entra, então, as habilidades, as soft skills, a criatividade dos empreendedores, que aí, então, a gente vai, né, abrir o espaço agora para que você possa trazer todo esse entendimento e todos os participantes que estão aqui conosco, né, fiquem à vontade, vamos aguardar, né, o professor finalizar a explicação dele e deixaremos, então, as perguntas para o final da explicação, ok? Então, Eliseu, fique à vontade. Obrigado pelo espaço, prazer estar aqui conversando com vocês e a intenção é que seja uma conversa mesmo. Vou trazer alguns conceitos, algumas informações, fiquem à vontade para perguntar, para a gente poder interagir um pouco, no sentido de crescimento coletivo aqui. O tema hoje, dentro da lógica do empreendedorismo e da inovação, desse evento, é soft skills e criatividade empreendedora. Eu precisava conceituar isso. Porque quando eu falo uma palavra, principalmente uma palavra aqui em inglês, soft skills, o que é isso? As pessoas já perdem interesse na hora, né? Eu vou tentar trazer aqui uma conceituação geral e um porquê que você, que está assistindo agora, deveria tirar seu tempo e assistir esse conteúdo e entender esse tipo de ferramenta. A criatividade,
o soft skill, o que ele pode me ajudar na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. O que é isso? O que é essa ferramenta? E a gente vai entender que é um conceito relativamente simples, que alguém pegou, organizou, publicou alguns trabalhos, escreveu alguns livros e deu esse nome complicado, mas é algo simples que pode mudar a vida da gente, o entendimento da gente. Bom, eu estou falando aqui provavelmente com a maioria de profissionais da saúde, muitos enfermeiros, então vocês vão perceber que a minha vivência entre os profissionais da saúde, principalmente entre os enfermeiros, então muita coisa a gente vai apontar para esse grupo de pessoas, mas serve para qualquer tipo de profissional, tá? Então, eu queria perguntar para vocês, vocês já pararam para perceber o que está acontecendo no mundo profissional hoje em dia? Vocês já pararam para perceber nas mudanças dos últimos 20, 15, 5 anos? A gente está vivendo hoje um momento profissional, um momento de desenvolvimento nunca vivido na humanidade, em que algumas novidades estão acontecendo. Então, eu trago essa imagem aí da fila de trabalho. Eu tenho aí alguns humanos e alguns robôs. Já parou para perceber que provavelmente a sua função pode ser substituída por um sistema, por um robô, por um equipamento? E se a gente for trazer historicamente, é só passar e lembrar, tirar assim, lembrar de profissões que há pouco tempo existiam, eram super prestigiadas e hoje não existem mais. Então, a gente não tem uma série de profissões de maquinista, até ascensorista, até tinha uma senhora que fazia cafés, contrataram uma maquininha. No hospital que eu trabalhava, tinha um ascensorista que apertava o botão para a gente poder subir para o andar. Hoje em dia, a gente entra e ele automaticamente já para naquele andar. Você, antes de entrar, ele já aperta lá e fala, quero parar no terceiro andar. O elevador abre para você, entre no elevador tal. Então, uma série de profissões tem sido substituída. E qual que é o fenômeno que eu queria abordar com vocês? Que nós estamos falando aqui de futuro, tá? Futuro das profissões. Só que esse futuro está aqui na nossa porta. E as pessoas, às vezes, não estão percebendo. Entendem que isso é para daqui a 2035, 2050. Aí, quando a gente entra na conversa sobre esse tema, né, a gente lembra que o Exterminador do Futuro, que era um robô que ia dominar uma Skynet, tudo aquilo que com certeza vocês já ouviram falar, aconteceu em 2000, há 20 anos atrás. Porque quem estava lá em 1989 achava que 2000 ia ser muito lá na frente. E hoje nós estamos em 2022. E muitas das profecias se cumpriram e muitas das profecias não se cumpriram. Mas antes de entender essa questão profissional, eu preciso fazer um resumo aqui, breve, de como tem sido essa evolução profissional na vida do trabalhador, na vida das pessoas. Vê se vocês conseguem me acompanhar. Olha, no desenvolver da humanidade, a gente começou a sair das fazendas, daquela questão rural, né, se acumular nas cidades. Então, a gente passou pela primeira revolução, que era a produção em massa de alimentos para sustentar as cidades, e aí a gente o trabalhador trocava a mão de obra dele, o trabalho físico, por recursos, por alimento, por dinheiro. Ele tinha que ir lá e capinar um terreno, carregar pedra, e montar, construir. Era um trabalho muito braçal. E essa evolução levou o homem até certo ponto de desenvolvimento, e a gente chama isso da primeira revolução industrial, onde começaram a existir as máquinas, começaram a existir o trem a vapor. Lá no século XIX, XVIII, começou a mudar a lógica da sociedade em relação ao trabalho, né? A lógica do trabalho. Logo, logo, a gente teve mais uma revolução, com a máquina a vapor, as conquistas, a expansão grande. A gente teve a segunda revolução industrial, porque surgiu a eletricidade, surgiu a Primeira Guerra Mundial, e com as guerras, o desenvolvimento militar trouxe muitas novidades. Não sei se vocês já pararam para perceber, mas muitos procedimentos hoje que a gente tem na saúde surgiram lá na Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde foram testados várias questões, desde a radioterapia, quimioterapia, até procedimentos invasivos, cirurgias que foram desenvolvidas nessa época. Então, nessa época também surgiu a linha de montagem, as produções em massa, onde eu produzia um grande quantitativo de material. Eu deixei de produzir um sapato por semana para vender, e eu abri uma fábrica que produzia 1.000 sapatos por dia. Aí a gente começou a ter uma diferença no valor da mão de obra, porque
eu tinha que procurar uma indústria para me trabalhar. Em vez de eu procurar trabalhos individuais ali, eu comecei a procurar indústria para me conseguir adaptar na força de emprego. E aí, mais uma evolução. A eletricidade trouxe mais uma evolução, as grandes fábricas, as grandes indústrias, e nós entramos na terceira evolução industrial, onde a automação começou a tomar conta. E a gente começou a ver carros sendo montados por robôs, a soldagem, os chips do seu celular. Que você vê uma fábrica de celular, ninguém está juntando as peças ali. Você abastece as máquinas, elas montam com perfeição, trabalham 24 horas, já surgiu uma lógica diferente do trabalho. E, por fim, nós estamos entrando agora, vivenciando, né, participando aí da quarta revolução industrial, onde você vai ter uma interação entre homem e máquina cada vez maior, cada vez mais importante. E agora? Esse daqui, por exemplo, é um centro de distribuição. Centro de distribuição da Amazon. Cadê os seres humanos aí trabalhando? Quem separa o material, quem embala, quem distribui, quem encaminha são robôs. Quantas pessoas seriam necessárias para fazer um trabalho? Olha o tamanho dessa planta. Então, percebam que daquele trabalho braçal, que eu lá ordenhava os animais, que eu cuidava do campo braçal, depois eu consegui um trator. Olha, mudou de fase. Agora eu tenho trabalhos automatizados, equipamentos gigantescos, com inteligência, com via satélite, que fazem todo esse trabalho para mim. Então, essa evolução deve nos gerar uma mudança também de comportamento. Por quê? Por exemplo, hoje, o novo petróleo, né, são as informações. Por que se diz isso? Que é uma fala bem comum entre os empreendedores, porque todas as grandes empresas do mundo trabalham com dados de pessoas, elas não trabalham mais com produtos simplesmente, mas elas têm interesse nos seus dados. Hoje vale muito os seus dados e a gente tem que tomar cuidado com isso. Dentro da indústria 4.0, a gente tem uma questão de transformação digital que é da seguinte maneira. Quando eu mandei o slide, desconfigurou um pouco, eu peço a paciência de vocês. Mas a transformação digital que a gente está vendo, que é você ter um celular, que você fala com o mundo inteiro. Hoje a gente não imprime mais material, é só no celular, fazer prova no celular, responde as coisas no celular, a conexão muito rápida. Mas esse é só a ponta do iceberg, porque por baixo a gente tem o comportamento, que ele está mudando o comportamento das pessoas, das crianças, dos idosos, dos trabalhadores, o impacto do consumidor, o perfil de consumo está mudando grandemente. Hoje eu consigo comprar algo até 3, 4 horas da tarde, no outro dia está na minha casa. Eu faço compras grandes ou pequenas, elas vêm na minha casa. Antigamente a gente tinha que pegar uma condução, pegar um ônibus, esperar ele passar no ponto para chegar no meu local. Hoje não, o perfil de consumidor mudou muito, o perfil de consumo mudou muito. Se você pegar os 100 produtos mais vendidos hoje, em qualquer uma desses marketplaces gigantes, Mercado Livre, Amazon, Alibaba, enfim, AliExpress, esses 100 produtos não existiam há 15, 20 anos atrás. 90%, 95% desses produtos não existiam. Então, o perfil está mudando, e isso é importante observar. Uma economia circular cada vez mais pujante, cada vez mais fortalecida, a globalização, a gente vive um momento aí de impacto que vocês vão pagar mais caro no trigo, na soja, em todos os alimentos, na energia elétrica, na gasolina, no transporte, porque um país resolveu invadir outro país. Se você não consegue perceber a globalização, é uma questão bem longe da gente. Mas esses países são produtores de trigo, de tecnologia, de petróleo, e vai impactar diretamente a nossa vida. Então, esse é o contexto novo que a gente está vivenciando. Então, e essa transformação, né? O que vem a ser essa transformação? Interessante, que talvez você não perceba, mas ela é uma transformação importante, como uma chuva de raios, ou como um furacão. Há pouco tempo estourou um vulcão aí no meio do mar e impactou a temperatura do mundo inteiro. São fenômenos que acontecem grandemente. Uma aurora boreal, um fenômeno que está fora da sua capacidade de domínio, né? A gente não controla quando esses fenômenos acontecem, mas eles com certeza mudam a maneira que você vai continuar vivendo. Então, isso significa que o mundo mudou? Será que o mundo nosso está mudando? Dá uma olhada nessa imagem. Em 2005, a gente teve a posse de um Papa. Olha a imagem de cima. Como era? As pessoas assistindo,
todas voltadas para frente, prestando atenção em apenas um ponto. Em 2013, a gente teve uma posse no mesmo local, também no mesmo, de um Papa, o mesmo evento acontecendo. Olha a diferença da característica de um e de outro. De 2005 para 2013, apenas aí 8 anos, olha a diferença, que hoje você não está mais apenas vivendo o momento, você está registrando o momento, transmitindo o momento. Hoje eu estou distante da maioria de vocês, a gente está aqui conversando. Então, são possibilidades que o mundo está trazendo, e o mundo do trabalho está sendo impactado fortemente com isso. Então, você precisa se adaptar. Charles Darwin falou o seguinte, isso em 1853, tá? Nós estamos em 2022, se você não percebeu isso ainda, fique atento, você vai precisar perceber isso. Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, mas sim as mais inteligentes, nem as mais inteligentes, e sim as que melhor se adaptam às mudanças. Ele falou isso em 1859. Olha quanto tempo passou, e a gente está se adaptando a essas mudanças? Algumas empresas que bagunçaram o mercado, a gente podia falar aqui muito sobre elas. Uber, Spotify, Nubank, Netflix. Eu compreendo que tem uma geração aí mais jovem, menos de 20 anos, 20 e poucos anos, está chegando no mercado de trabalho agora, que já nasceu com essas tecnologias. Mas quem tem um pouco mais de idade, sabe que para você pegar um táxi, era uma briga. Você tinha que ligar para alguém, conversar com alguém, pedir um cartão de alguém que era táxi para ligar, torcer para o cara estar lá no ponto para ele atender o telefone, para aí sim ele passar na sua casa e poder te buscar. Então, você demorava muito tempo para conseguir um táxi. O valor era bem alto, porque era um serviço exclusivo para poucos. Eu lembro que eu já trabalhava no hospital e as pessoas que iam de táxi juntavam dinheiro para ir de táxi quando a mulher ia ter o primeiro filho, porque era um evento. Aí as pessoas juntavam dinheiro para poder pagar o táxi, colocavam no orçamento. O táxi, no dia que a mulher romper a bolsa, eu vou chamar um táxi. E hoje em dia, qualquer adolescente, qualquer criança, qualquer pessoa, da mais simples até a mais sofisticada, ela pode, em alguns segundos, conseguir um carro que vai levá-la onde ela quer, porque inventaram um tal de serviço que chamava Uber. Esse Uber resolveu essa dor, esse problema que as pessoas tinham de se deslocar. E olha o que é a Uber hoje no mundo inteiro. Spotify é a mesma coisa. Eu tinha que sair de casa, atravessar a cidade, procurar uma loja que estivesse aberta. Aí eu trabalhava na área comercial, já ficava difícil para mim comprar um CD para conseguir adquirir um produto. Hoje não. Hoje eu clico aqui em alguns segundos e escuto a música que eu quiser. Inclusive, antes de lançar, chega no celular. Olha, amanhã será lançado o álbum de fulano de tal. Quer escutar? Porque você é cliente de Spotify, tal. Nubank é a mesma coisa, Netflix é a mesma coisa. Quem lembra aí, eu não sei, eu não estou visualizando o chat aqui, mas quem lembra da época das locadoras, em que eu saía da minha casa, pegava uma condução muitas vezes, ia lá, alocava uma fita, vinha para minha casa, colocava no DVD, assistia o filme, aí depois tinha que no outro dia devolver, perdia 2 dias, um para buscar, outro para assistir, outro para devolver, 3 dias envolvido no processo. Aí eu chegava lá e esquecia de rebobinar a fita. Aí tinha que pagar uma multa, porque eu não rebobinei a fita. Aí o cara tinha uma maquininha que rebobinava a fita para poder alocar para outra pessoa. Aí a pessoa esquecia de entregar porque teve um problema de saúde, pagava uma outra alocação. Olha a complicação. Eles simplificaram de uma maneira, tinha multa se você não colocasse, não rebobinasse a fita. Hoje você, em segundos, há 2 semanas atrás, aconteceu o maior evento esportivo do mundo, que é o Super Bowl, e eu queria assistir, estava em viagem e tal, queria assistir. Em alguns segundos, eu assinei ali um serviço online e consegui assistir por um servidor desse, ao vivo, com comentários, escolhia se eu queria em português, se eu queria em inglês, escolhi até o ângulo da câmera. Então, assim, está mudando o mundo. É essa a chamada, é essa a introdução. E você acha que o mercado profissional não vai ser impactado? Não vai chegar, essa mudança não vai te alcançar? Essa é uma chamada que todos os anos acontece. Empregos do futuro ainda não existem. Tantos milhões de empregos não existirão daqui a tanto tempo. Está mudando. E aí a gente se depara dessa situação. Poxa, mas se as máquinas estão tomando meu lugar, se eu estou sendo impactado por essa mudança tecnológica, se a minha profissão já não há necessidade mais de existir, como é que vai ser o futuro? E as pessoas tendem a se amedrontar, pensar, o que eu posso fazer? Como é que eu vou me sustentar? Até hoje eu vivi assim, qual que é a ferramenta? Como que eu vou fazer? Qual que é a solução para isso? Né? O que fazer aqui, então? Você está ali, mas eu me formei nessa profissão e eu não tenho como sair. Eu me sinto ali preso, amarrado,
e eu só sei fazer isso. E como é que eu faço? Você se fecha ali e não encontra solução. É aí que entra o tema dessa noite. Por quê? Alguns pesquisadores apontam que 50% das futuras profissões ainda nem foram inventadas. Que se eu voltar no pouco tempo, gente, vamos pegar aqui 10 anos, todo mundo lembra 10 anos atrás. Você não tinha a profissão de youtuber, por exemplo, de tiktoker. E hoje eu vendo a entrevista de um cara que ganhou 700 milhões no TikTok com venda. Esse cara não teria feito isso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, assim, novas profissões, novas soluções, novos problemas estão surgindo e quem resolve esses problemas acaba faturando com isso. O conhecimento, até esses dias para trás, era centralizado. Então, vocês veem aqui na imagem de fundo uma sala de aula. Entre todo o conhecimento, ele era centrado na cabeça de uma pessoa que era o dono de todo o conhecimento, todo o saber, e ele estava ali e compartilhava o momento que ele queria, a hora que ele queria, e todo o conhecimento estava ali. Então, eu conheci, e com certeza vocês também, pessoas que saíram, se deslocaram, viajaram estados, cidades, às vezes países diferentes para assistir uma aula, uma apresentação, porque todo o conhecimento estava ali. Eu queria ter uma aula de, sei lá, sistematização da assistência de enfermagem, mas a Nanda está lá nos Estados Unidos, eu tenho que ir lá, porque eu quero ir na fonte e tal. Esse era o modelo de conhecimento que nós temos. E o modelo de conhecimento que nós temos hoje é totalmente descentralizado. Hoje eu consigo, independente do assunto, seja de motor aeroespacial até cozinhar miojo, eu consigo online, porque a informação está descentralizada. Eu não tenho mais um dono da informação. Isso tem gerado algumas mudanças. E algumas empresas e algumas pessoas têm dificuldade de entender essa mudança, que não são mais donas da verdade, não são só elas que dizem, olha, isso aqui é verdade, isso aqui não é, porque a informação está descentralizada na sociedade. Qualquer um pode abrir um Instagram, pode abrir um canal de receitas e vendo alguns produtos online esses dias, lendo algum material, conversando com algumas pessoas, é impressionante como pessoas descobrem o talento depois de muito tempo. Eu conheço pessoas que ganham a vida dando curso de como arrumar melhor o guarda-roupa, como combinar as cores, como separar. É uma coisa tão simples que toda dona de casa podia fazer, e tem gente ganhando muito dinheiro, vivendo, né, com bons salários, que giram em torno de 7 a 12 salários mínimos, para dar cursos online de como organizar as roupas, como eu não manchar as roupas, como, enfim, uma gama de produtos, como cozinhar, como fazer academia, isso de maneira descentralizada. Eu não preciso mais ir naquela academia que era lá do bairro, que eu tinha que viajar horas. Hoje eu consigo ir na academia, além de ser próximo de casa, você tem acesso a todo lugar, popularizou, mas online eu consigo pegar o computador, eu tenho jogos que fazem isso, que posso fazer atividade física em casa, então a informação hoje está totalmente descentralizada. Qualquer um de nós pode abrir um canal e falar sobre um tema, e tem vários temas, gente. A gente acha que o outro é super, não. Eu posso falar de relacionamento, de finanças, eu posso falar de aspectos super complicados sobre cirurgias, sobre avaliação, mas eu posso falar coisas muito mais superficiais, como notícias, o que está acontecendo no mundo hoje, das celebridades, por exemplo. Tem gente que abre o canal que só para falar do que está acontecendo, que tem visualização, e é um novo modelo de trabalho, totalmente diferente do que existia antes. Mas aí, se a informação está descentralizada, não mais centralizada, a pergunta é, por que na faculdade esse modelo que eu mostrei, né, que é centralizado, hoje é descentralizado? Então, por que eu vou para a faculdade, então? Porque eu vou lá encontrar um professor que ele não sabe tudo mais, eu posso encontrar o que ele sabe em outros ambientes. Aí a gente tem um movimento aí grande contra a faculdade, mas a ideia não é essa, pessoal. A ideia eu vou repetir aqui para não ficar mal entendido. A faculdade é muito importante, ela te orienta, te dá todo o conhecimento, mas não é só a faculdade mais que resolve a sua vida. Não é pegar um diploma, ter um diploma que vai resolver a sua vida mais. Isso já foi, antigamente era. Eu tinha um diploma, às vezes eu era o único diplomado na minha cidade, a única pessoa que tinha um nível superior na minha cidade, e eu era contratado e as pessoas pagavam caro pelo meu tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais popularizado e não basta eu formar na faculdade para mim conseguir garantir minha vida financeira, minha vida profissional para o resto da vida. Alguns exemplos nos mostram isso. Estou te mostrando 3 pessoas que eu tenho certeza que todos vocês sabem quem são,
que não fizeram faculdade. Olha que interessante. Não fizeram faculdade, mas todos eles entraram na faculdade. E aqui eu queria começar a mudar o rumo da prosa, trazendo algumas histórias bem rápidas deles, resumos, né? O Gates e o Zuckerberg estudaram em Harvard. Não sei se vocês sabem Harvard, mas a Harvard está no topo das universidades do mundo há muitas décadas. Agora acho que foi para segundo, mas está sempre ali entre as 3 primeiras do mundo. Eles entraram na faculdade e não acabaram a faculdade. E eu estou vendo alunos hoje falar, não, mas os homens mais ricos do mundo, aí cita esses 3 em geral, o dono da Dell, o dono do Facebook, o dono da Microsoft, não fizeram faculdade. Então não precisa de faculdade também. Só que nem um pensador fala, meu filho, eles não fizeram faculdade, mas eles entraram em Harvard. Entra em Harvard, depois a gente discute se você pode sair ou não de Harvard. Por quê? Sabe como é que Harvard trabalha? Você nunca fica em quartos individuais. Harvard, por ser a melhor do mundo, ela promove conexão de melhores contatos do mundo. E você tem presidentes, você tem prêmios Nobel, pessoas que passaram de Harvard. E você pensa, nossa, porque ele pegou o diploma? Não. Porque eles passaram por um ambiente rico em conhecimento, fizeram conexões, e todos esses que a gente pode falar aqui, Bill Gates, Zuckerberg, dentro de Harvard, antes de se formar, abriram suas próprias empresas e abandonaram a faculdade porque já tinham suas próprias empresas, porque lá eles tiveram contatos, tiveram ideias, tiveram a coragem de empreender. Então, não que a faculdade seja dispensável, mas ela não te garante o diploma, não te garante sucesso. Mas se eu pego em várias outras profissões, mesmo na área de TI, na área de finanças, grande maioria tem nível superior. A grande maioria. Quando você chega na Bolsa de Valores, no Brasil, quase 90% dos operadores têm nível superior. Mas isso não garante que muita gente com o mesmo nível superior às vezes está desempregado. Então, qual que é a lógica disso? É que só o diploma ele não é mais suficiente. Bill Gates, por exemplo, ele fala que ele se arrependeu apenas de uma coisa na vida, que foi no período da faculdade. Ele fala que eu gostaria de ter sido mais sociável, disse ele, durante uma palestra lá em Harvard. Ele não formou em Harvard, mas ele dá palestras em Harvard como professor de Harvard, às vezes, homenagens e tal, mas ele não formou lá. Então, assim, ele entende, hoje, mais maduro, que aquele período de universidade que ele teve foi um período tão rico que ele conseguiu ser o que ele é hoje. E se arrepende por ter sido mais sociável, fazer mais contatos. Porque na geração dele surgiram outras empresas de outros milionários que poderiam ter trabalhado junto com ele. O Michael Dell, por exemplo, resolveu largar a faculdade de medicina para cuidar da empresa de venda de PCs, que futuramente chamaria Dell. E todo mundo que está falando comigo, com certeza tem um produto Dell ali do lado. Ou é o seu chip, a sua placa-mãe do seu computador, do seu celular. É um cara que impactou o mundo e ele não fez faculdade. Então, fique bem claro, abandone a faculdade? Não, de maneira nenhuma. Mas use a faculdade, aproveite o seu tempo para fazer contatos, conhecer pessoas, aprender, usufruir daquele ambiente favorável para fomentar conhecimento, que isso vai ser benefício para você para o resto da vida. Então, se eu não sei o que fazer, o que eu não faço? Que é aquela velha história, né, da Alice. A Alice estava ali procurando, conversando, caiu num buraco profundo, aí encontrou um gato e ela perguntou para o gato, gato, onde que é a saída? Onde que é a saída? Onde que eu vou? Qual que é o caminho? E o gato perguntou para ela. Ela perguntou, né? Ele perguntou para ela, mas você quer ir para onde? Eu quero sair, mas para onde você quer ir? É para qualquer lugar. Aí ele respondeu, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho, pode pegar qualquer caminho que está tudo bem. Então, o grande problema é não saber aonde você quer chegar. E aí a gente já começa a falar sobre as soft skills, por que elas são tão importantes. Então, qual que é a pergunta certa? Pega a visão, entende aqui comigo. Mesmo com muitas incertezas no futuro, podemos apontar uma direção. Então, desde já, colega, você já saber onde você quer chegar, ter esse objetivo. Por que isso? Porque eu já justifiquei até aqui que, olha, grande parte dos empregos serão impactados pela mão de obra. No Japão, 25% das pessoas provavelmente vão ser impactados pela automação. Alemanha, Estados Unidos, Índia, no mundo inteiro as pessoas vão ser impactadas pela automação. Será que o robô está tomando o meu emprego, o meu espaço? É o robô que está me dificultando a vida?
seja humano em constante evolução. E aí a gente começa a entender a importância de soft skills. Não adianta você querer disputar espaço com a máquina, com o robô, porque o computador ele vai ser mais rápido que você para um monte de coisa. Então, no que ele é bom, seja parceiro dele e vamos trabalhar junto para a gente poder produzir mais. Ser humano é a sua grande ferramenta. E aqui a gente começa a trazer algumas características que os robôs não têm e nunca terão, e é o que vai fazer a sua diferença no mercado de trabalho. É a sua diferença como empreendedor. Seja intraempreendedor, seja empreendedor externo, você queira abrir empresa, você queira melhorar sua posição dentro da empresa, a gente começa aqui a elencar uma série de características que você precisa ter para você não disputar, não ficar batendo cabeça com robô nenhum, porque nenhum deles vai tomar o seu lugar. Nenhum deles vai superar você se você tiver algumas características, que nem todos nascem com ela, mas você pode entender, procurar ler, procurar conhecimento, se aperfeiçoar. E o que a gente quer dizer com ser humano? Eu posso ser máquina, eu posso ser humano. Eu prefiro ser humano, por quê? Se eu tiver inteligência intrapessoal, o computador nunca vai ter isso. O que é essa inteligência intrapessoal? É aquilo que o Bill Gates falou. Se eu tivesse um pouco mais de inteligência intrapessoal para fazer as amizades certas, para conectar, minha vida seria muito mais fácil. Zuckerberg, eu não sei se vocês conhecem, mas tem histórias, livro escrito, tem documentários, filmes, abre a Netflix, aí vai procurar saber a história. Eles sempre ficam em quartos, sempre acompanhados de outras pessoas também muito capacitadas, porque a melhor escola acaba atraindo os melhores alunos, e de madrugada ali, conversando com os amigos, tendo umas ideias, inventou o que hoje é o Facebook, na época não era, né? Mas o que inventou o que hoje é o Facebook? Se ele estivesse sozinho, dentro de casa, vendo televisão, vendo fofoca, programa de vigiar os outros que estão na casa, ele ia produzir o quê? Ele produziu o que produziu de conversar com os amigos, de trocar ideias, de apontar problemas. Ele teve um problema ali na escola, ele quis prejudicar alguém, usou o conhecimento que ele tinha para fazer aquilo, aí outra pessoa falou, você podia usar isso para aquilo, e aquilo ali vai surgindo, coisa que a máquina nunca vai fazer. O relacionamento interpessoal, de se aproximar das pessoas, de conversar, o autoconhecimento, a máquina não vai entender isso nunca o que é. E aqui eu trago uma ferramenta que ela serve para isso. Deixa eu só diminuir aqui, que está cortando um pouco da minha tela, que é uma ferramenta que é o seguinte, a Mandala Ikigai, ela aponta o seguinte, o que você gosta de fazer? Vamos entender, assim, o ambiente que você vive, o que você gosta de fazer? O que você precisa no trabalho para se sustentar? O que você faz? O que você estaria disposto a fazer? Qual o preço que você pagaria? E no que você é bom? Quando eu junto tudo isso, eu vou pegar minha paixão, minha missão, minha profissão, minha vocação e traço uma mandala, que pega esse nome, depois vocês procuram, tem livros falando sobre isso, como é que faz, para me entender aonde eu deveria me colocar. Onde eu deveria é o autoconhecimento, é você entender que, olha, eu gosto muito de falar em público. Não dá para me trabalhar como programador, que eu vou ficar horas e dias sentado no computador digitando. Ou eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímido, não gosto de interação com as pessoas, não tenho como você me colocar como um administrador ou líder de uma grande empresa, porque não tem esse perfil. É por isso que você tem que entender, muitas vezes as pessoas se frustram no trabalho, a gente está falando aqui do mundo do trabalho, né? Por isso, o local que você está, o ambiente que você está não é o melhor, o seu perfil é outro. A importância da empatia, se importar com o outro, isso o computador nunca vai fazer. É entender a dor do outro, é consolar o outro, é ajudar o outro sinceramente. Tem um livro muito bom que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Carnegie, que é o autor, tem vários, eu tenho até ele aqui. Ele aponta isso assim brilhantemente, como você tendo empatia pelo próximo, realmente se preocupando, não é aquela coisa falsa, não se preocupando com o outro pode te fazer algo diferencial no seu trabalho, na sua sociedade, no ambiente que você vive. E a gente pode citar aqui centenas de grandes nomes que estão na história da humanidade, prêmios Nobel, pessoas que estão aí no espaço de destaque, pelo simples talento da empatia. Você pega a irmã Dulce, quem nunca ouviu falar da irmã Dulce, famosa, conhecida no mundo inteiro, respeitada pela obra no mundo inteiro, porque ela deixou de fazer os trabalhos dela para ajudar a quem precisava, a quem sofria. Então, essas são características humanas, são soft skills que nós vamos
separar o que é soft e o que é hard daqui a pouquinho, que a gente precisa ter, entendeu? A gente precisa ter a inteligência interprofissional, interdisciplinar, amar a mudança. Gente, você é pegado, como falei lá no começo, 40 anos fazendo a mesma atividade, você está feliz, você não ama a mudança, você vai continuar entregando para a sociedade o mesmo valor. E você não vai ser reconhecido por isso, se você não trouxe mudança. Hoje em dia é impossível que isso aconteça. Hoje, um profissional de TI, por exemplo, ele fica de média de 6 a 12 meses, 6 a 12 meses no mesmo trabalho. Ele muda, porque vem uma proposta melhor e muda, e muda, e muda, e muda. Então, aquela história de ficar 30, 40 anos executando a mesma função, hoje mudou. A professora Patrícia falou lá no começo, né? Eu comecei uma profissão, mudei para outra, estou em outra hoje, e se Deus quiser, em breve estarei numa outra profissão. É sempre procurando evoluir. A pessoa que está satisfeita, ela já começou ali a desistir da vida. A pessoa que chega ali seus 25 anos de idade e fala, bom, eu já tenho pago meu aluguel, já tenho meu emprego, está ótimo para mim. Já está regredindo, porque tem um monte de gente procurando a mudança, arriscando, tentando, e quem arrisca tem a possibilidade de conseguir. Quem não arrisca é 100% de certeza que não vai conseguir. Então, o profissional hoje do futuro, uma das ferramentas que ele tem, que ele deve ter, características, é amar a mudança. É constante mudança. Então, não é mudança só porque a certeza que você tem é a mudança constante. Você está envelhecendo todos os dias, a rua nunca é a mesma, o rio nunca é a mesma. E por que você não quer mudar a sua profissão, a vida, a maneira que você vê a vida, ler um livro diferente, abrir ou escutar uma opinião diferente? E hoje em dia a gente está vendo a sociedade que quer se fechar cada vez mais nas suas opiniões. E as redes sociais ajudam muito isso, viu? Porque quando eu curto lá um partido político, só aparece para mim aquele partido político, começa a achar que só existe aquela opinião e que aquela ali é certa e esqueço todos os outros. Quando eu curto lá um cantor, só aparece aquele cantor e eu esqueço todos os outros. Então acaba se isolando. Ela dificulta eu ter acesso a coisas diferentes, para que eu possa ter o interesse, né, em novas possibilidades e mudanças. Olha que interessante. As pessoas falam em entrevista de emprego, eu sou bom em trabalho em equipe. Será que é mesmo? Será que você é bom em trabalho em equipe? Para e pense. Será que você é bom em trabalho em equipe? Porque, por exemplo, Eliseu, eu sei trabalhar em equipe. A gente escuta muito isso. Nossa, eu sou tão bom em trabalhar em equipe. Aí você monta uma equipe dessa. Todo mundo igualzinho a você. Todo mundo concorda com você, se veste como você, o cabelo é igual ao seu. Aí você acha que você trabalha em equipe? E é interessante demais porque quanto mais diverso, se eu formar um grupo, fazer um brainstorm aqui, pegar 10 pessoas iguais a mim, com a mesma idade, com a mesma experiência, que vieram da mesma cidade, com essas mesmas histórias, e sentar numa mesa, eu vou ter uma experiência. Se eu pegar pessoas de idade diferente, gerações diferentes, níveis sociais diferentes, cultura diferente, partidos políticos diferentes, sexualmente diferente, todas as diversidades, eu vou ter muito mais riqueza, muito mais possibilidades para a gente conseguir alcançar o objetivo. Então, se eu quero resolver um problema ali na minha empresa, eu chamo aqueles dois que são meus amigos, que pensam igual a mim, que concordam com tudo. O que vocês acham? Agora, tenta chamar aquele que tem uma opinião diferente da sua, de repente você vai conseguir evoluir muito mais. Então, 100% de mim não é comparar 1% de todos. É uma lição que a gente tem que aprender. A inteligência computacional, por exemplo, é usar o computador a seu favor. Dá para a gente parar de disputar com o computador espaço e começar a usar ele para poder me ajudar ele para poder colaborar com a minha atividade, porque se eu coloco o computador para fazer um processo, eu posso fazer um outro processo. Porque por baixo daquele código que a gente não sabe digitar, a gente não sabe fazer, a gente tem ali um ser humano que projetou aquilo, que vai usar aquilo, tem o visual daquilo, então tem que ter o ser humano para estar aquilo. Não adianta você usar aquilo como um inimigo seu. A inteligência empreendedora, em saber onde estão os problemas, sabe? Promover Long Life Learning, que eu acho que é uma aula que deveria ser exclusiva para isso, onde você consegue entender que existe a necessidade constante, real, de mudança e de aprendizado todos os dias. É assim, você pega pessoas de destaque, administradores, senta com um cara para conversar, ele há 5 anos atrás pensava diferente, há 2 anos ele pensava diferente, ele não consegue estar no topo da crista da onda.
Aí as pessoas não querem mudar e são substituídas, porque o mundo muda, ele não mudou, ele está fora do mundo. E qual que é o conceito que a gente tem hoje? É a vida inteira estudando. E a gente escuta às vezes de colegas, nossa, mas você já tem faculdade, já tem mestrado, já tem doutorado, está estudando mais o quê? Para quê? Porque é necessário aprender mais e mais e mais e mais. O que eu aprendi lá em 2020 já não serve muitas coisas mais. O que era a nossa vida em 2019, viagens que eu fazia em 2019, passeios, procedimentos hoje, eu não posso mais fazer. Você está percebendo que está mudando? Então, o long live learning, long learning live, depende de como você quiser falar, mas o termo é passar a vida inteira aprendendo, desenvolvendo, entendendo, vendo opiniões diferentes e aperfeiçoando, para você poder implementar uma cultura de experimentação. Não é só porque eu penso assim, que é assim, não. O que o outro pensa? Mesmo que eu não concorde, mas o que o outro pensa? Quando o outro, eu me abro para ouvir o outro, consigo mudar. Então, essa cultura de experimentação ela tem que acontecer, sabe? Nem sempre você vai estar certo, escuta a opinião do outro. Então, eu estou apontando aqui um monte de soluções. Por exemplo, essa coisa que o empreendedor tem que ter de persistir, de insistir, de tentar de novo. Thomas Edison, pega a história do cara para vocês verem. Nikola Tesla, que é um cara que eu admiro demais. Esse é um exemplo vivo. Eu tenho certeza que todo mundo já conheceu o WD. Se não conheceu, usa, tem no carro, tem na casa, nem sabe o que chama isso, mas WD. WD é um produto de eu vou trazer os dados aqui. Olha que interessante. No final de 40 tentativas, Larsen, uma equipe descobriram a forma de renome mundial. Daí surgiu o produto WD-40. Water Displacement 40, por causa da tentativa. Qual que é a história? Resumidamente aqui, por causa do tempo, eles precisavam desenvolver um produto para evitar ferrugem. E passaram muito tempo ali, não conseguiam desenvolver, porque a NASA encomendou um produto. Olha, minha ferramenta não pode enferrujar. Quando eu faço, quando eu jogo um jato para o alto, as turbinas elas corroem o produto, aí depois elas enferrujam. Eu tenho que ter um produto que eles ficaram pensando, o que a gente faz, o que a gente faz. Aí alguém falou, olha, não tem produto, porque quando o calor pega, queima toda aquela gordura e acaba ficando exposto. E tentaram vários modelos. Aí uma pessoa falou ali na reunião, por que a gente não encontra, então, um produto que ele afaste a água, ao invés de proteger o produto? Ele vai afastar a água. Sem água não tem ferrugem. Aí começaram a pesquisar. Aí eles fizeram várias formas e tentaram. Uma vez, duas vezes, três. Quantas vezes você tentaria? Fala para mim. Quantas vezes você tentaria até desistir? Você vai abrir uma empresa, abrir uma loja. Eu quero vender roupa, eu quero vender celular, eu quero vender capinha de celular, eu quero ser coach. Quantas vezes você tentaria? Porque hoje a gente tem essa empresa que é gigantesca, uma série de produtos, está em todos os países do mundo, em vários produtos que você nem sabe. Ela chama WD-40 porque eles fizeram uma homenagem, porque eles só conseguiram descobrir o produto na tentativa número 40. Aí eu pergunto para vocês, você tentaria 40 vezes antes de desistir? Pessoas tentam e conseguem o sucesso por isso. Então, aqui eu queria diferenciar rapidamente o que é hard e o que é soft skills. Tá? Hard skills, de maneira bem simples, é tudo aquilo que você consegue pôr no seu currículo. Vê se essa definição fica simples para entender. Então, o que é? Eu fiz uma proficiência de inglês, eu fiz lá uma prova de inglês, de francês, italiano, eu coloco lá um certificado. Eu fiz uma faculdade, um certificado lá da faculdade que eu acabei. Eu digitei, treinei digitação, eu sou rápida. Eu vou lá e aprendo a digitar e coloco lá, ó, sei digitar. Digitar é operar uma máquina. Eu pego o certificado, olha, Eliseu sabe operar essa máquina. Eu sei computacional o programa. Eu pego uma carteira e falo, ó, eu trabalhei tantos anos com computação. Agora, os soft skills, não. São características cada vez mais procuradas, porque nos diferenciam de um computador, de uma máquina, de um robô, e elas são características humanas, que elas não dá para escrever no currículo lá, por exemplo, que eu me comunico muito bem. Eu tenho que provar que eu me comunico muito bem. Não dá para me dizer que eu sou flexível. Que estranho, né? Se eu mandar um currículo para vocês, Eliseu, flexível. Como é que é isso? Chega a soar até estranho. Liderança. Ninguém coloca, sou o líder. Ou você é líder ou você não é líder. Você demonstra ser líder ou você não é líder. Costumo trabalhar em equipe muito bem. Costumo gerenciar meu tempo muito bem. Então, a diferença de hard e soft skills,
Hard é aquilo que eu consigo comprovar, é aquela formação pedagógica tradicional, é fazer uma faculdade, fazer um curso, isso eu consigo fazer. Agora, o soft skills é aquilo que eu não consigo medir exatamente, mas fazem toda a diferença. E por que faz toda a diferença nessa mudança de mundo? Aqui só alguns exemplos. Soft skills, pessoal, você vai encontrar várias listas, tá? Cada empresa tem algumas necessidades. Se eu estou no chão de fábrica, eu tenho algumas necessidades. Se eu sou gerente, é outra necessidade. Se é uma empresa de tecnologia, é uma coisa. Se é um atendimento pessoal, é outra coisa. Então, dependendo do que você está, você precisa de mais ou menos de cada dessas características. Agora, algumas são as mais conhecidas, como, por exemplo, procuradas, né? Se você abrir o LinkedIn, você encontra essas características como principais hoje em dia. E é interessante que já estão começando a nomear isso. Olha, só quero pessoas que forem líder. Se você quiser hoje uma bolsa de estudos no exterior, tem muitas, sobrando inclusive, Canadá, França, Estados Unidos, tem lá, liderança. E você, aluno, que quer uma bolsa dessa, você pode até me mandar uma mensagem que eu te mostro um monte de caminho. Aí você tem que provar que você é o líder. Como é que você prova que você é um líder? Só escrever no papel, eu sou o líder? Não. Onde você se destacou? O que você tem feito para a sociedade? É uma caridade? Você entende que você tem que demonstrar. Não é apenas falar que o papel registra que você tem um curso. Não, é demonstrar. Então, por exemplo, falar em público. Você não tem um certificado. O Eliseu fala bem em público. Liderança. Olha, esse aqui é um líder, certifico que ele é um líder. Não. Você tem que ser um líder. Ou não resolve. Você é um bom resolutor de conflitos, você consegue decidir, você é um cara que tem decisão, você é um cara que gerencia o time muito bem, que organiza o grupo muito bem, você é um cara que maneja ali o estresse de uma maneira inteligente, que supera o estresse, você é um cara que... Peraí, mudou aqui. Você é um cara que se comunica muito bem, tem ferramentas de comunicação, você tem ferramentas de relacionamento interpessoal, aquela pessoa que tem a habilidade de lidar com a outra pessoa, mesmo aquela pessoa não sendo do jeitinho que você gostaria, com as imperfeições dela, que você também tem imperfeição. A gente não gosta de acertar a imperfeição do outro. Então, são talentos que a gente tem que desenvolver, gente. 99,99% das pessoas não nascem pronto. Para não dizer 100%, né? Pode ser que eu não conheço todo mundo do planeta, pode ser que alguém já nasceu pronto, mas ninguém nasce gigante, ninguém nasce pronto, ninguém nasce... Quem nasce grande é monstro, como diz um palestrante aí. A gente tem que ir aprendendo e entendendo. Olha, se falar em público é importante, e um enfermeiro deveria fazer curso, se especializar em falar em público, porque a principal tarefa do enfermeiro é ser um difusor de informação, um comunicador, eu posso aprender, estudar, treinar. Existem ferramentas, existem cursos, existem várias questões. Então, assim, tomada de decisão, existem modelos de tomada de decisão, ferramentas que você preenche e fala, opa, eu tenho que aprender a tomar decisão, treinamento, tomar decisão. Então, quando você começa a entender a importância desse tema, você começa a se aperfeiçoar. Então, só para diferenciar mais uma vez, hard skills. As hard skills te colocam na vaga, mas as soft skills é que te tiram da vaga. Gente, isso é impressionante, porque o cara entra porque ele tem um diploma. Eu pego um diploma de, sei lá, qual curso, e entro lá para trabalhar no grupo, porque preciso ter um diploma. Aí depois de 3, 4, 5 meses, eu sou um cara antipático, eu não compartilho minhas ideias, eu não sei trabalhar em grupo, eu não tenho empatia, eu não sei falar em público. Aí eu perco minha vaga porque minhas soft skills não estão preparadas. Isso é uma característica muito impressionante que você percebe. Por que as pessoas, em geral, saem do emprego? A maioria porque não se deu bem com um colega que brigou com o patrão, que xingou alguém. Porque a maioria. Então, o soft te coloca, mas é o skill que vai te segurar ali. O soft skills que vai te segurar ali. Quanto mais alto o seu cargo, maior os soft skills têm importância. Um gerente, um presidente, um representante, ele tem que ter as soft skills em dia. Ele tem que saber falar em público, ele tem que se posicionar, ele tem que trabalhar bem em equipe, ele tem que trabalhar isso, porque não vem natural, provavelmente não vem. Você tem que ler sobre o tema, exercitar, porque se eu estou ali no chão de fábrica, eu preciso de menos características como essa. Lógico que se eu for brigão, eu vou brigar com alguém, vou ser desligado. Mas o cara que ele quer subir, ele tem que desenvolver essas características para cada vez mais subir na vida, né? Na carreira, ali na profissão que ele quer. Então, os hard skills
tendem a ter um enfoque muito mais individual do que os soft skills. Tendem a ter relevância muito mais coletivas. Então, o hard, geralmente, é o que eu sei fazer. Eu sei digitar no computador bem. Eu sei escrever um bom texto científico. Eu sei construir uma parede legal. Se eu fizer aqui uma parede, pintar, eu sei pintar legal, não fica perfeito, sem defeito. Isso é o hard skills. Mas o soft, eu sei relacionar com os outros colegas meus que pintam paredes também. Eu sei ter um bom relacionamento lá na empresa, na loja, com o meu colega de trabalho, respeitar o tempo dele, entender a posição dele. Então, esse é o hard skills que geralmente ele tem a necessidade que eu me relacione com as outras pessoas de maneira positiva. Então, os hard skills são temporários, mas os soft skills são perenes, eles permanecem. Então, quando eu faço um curso hoje, eu tenho que fazer a prova do IELTS, que é uma prova de inglês. Ela só vale por 2 anos. Quando eu faço um curso de especialização, há 20 anos atrás, hoje em dia mudou tudo, já não serve mais. Esse é o hard skills. Mas os soft skills, não. Se eu sou simpático, eu era 10 anos atrás, 5 anos atrás, hoje, daqui a 5 dias. Se eu sou uma pessoa que preocupa com a dor do outro, eu vou ser hoje, amanhã, depois. Pode ser que você não era lá atrás, você vai aprender. Dali para frente, você não vai deixar de ser daquela maneira. Se você fala em público, você nunca vai ver alguém que fala, nossa, fulano falava tão bem em público, agora não sabe mais, esqueceu. Não existe isso, porque os soft skills, eles permanecem. Mas a grande dica, pessoal, de tanta informação, né? Isso aqui é um conteúdo para algumas horas, a gente está encolhendo ele aqui, é o seguinte, a principal soft skill que o mercado hoje procura, então não estou falando a minha opinião, tá? Eu estou falando que o mercado procura, anuncia, paga caro, é inteligência criativa. É impressionante como isso faz toda a diferença. Depois procure um vídeo no YouTube desse rapaz aqui, é o Murilo Gun. Ele acabou de chegar de Harvard agora, que fez um curso lá sobre isso, mas ele já dava palestra, ele resolveu falar sobre educação, apontando a criatividade como uma das principais ferramentas profissionais para o século que nós estamos vivendo. A criatividade como uma maneira de sair dos empregos formais, uma maneira de empreender. Ele era um profissional de uma empresa, começou a entender o valor da criatividade, abriu a empresa dele e vive da criatividade, de ensinar os outros como serem criativos, dando curso de criatividade. Pode entrar no site dele lá, comprar um curso como ser criativo, ele vai te mostrar várias ferramentas e tal, como criatividade. E hoje é algo de mais necessidade. Quando você faz uma pesquisa no LinkedIn, que é uma rede que vocês deveriam ter, sempre tem que ter, porque é algo profissional, o LinkedIn é uma rede social profissional, é ali que você é contratado muitas vezes, que você é visto muitas vezes. A principal necessidade, em 2019, eu não vi desse ano, mas 2019 foi a criatividade. A principal ferramenta que as empresas procuram é a criatividade. Então, a criatividade surge hoje, no mundo de hoje, que tudo é quadradinho, redondinho, né? Que é tudo enviesado para você ouvir o que você quer ouvir. Você liga a internet, só ouve aquilo que você já curtiu lá atrás. Então, você só tem aquilo ali. Ela diminui a sua criatividade. A criatividade surge quando você tem acesso a várias ferramentas, a várias situações. Você tem como pensar de maneira diferente, fora da caixa. Albert Einstein dizia, a criatividade é a inteligência se divertindo. E não precisa nem explicar quem foi Albert Einstein, né? Então, qual que é o apelo dessa noite? Seja constantemente... Aqui cortou também. Seja em constante mudança. Você tem que estar sempre aprendendo algo novo, tem que estar sempre estudando algo novo, tem que estar sempre desejando algo novo. As suas metas têm que ser sempre metas. Virou o ano, você não tem outra meta para seguir, é sempre aquela meta. Então, você não teve competência para atingir aquela meta. Não, você tem que atingir aquela meta e procurar outra meta. Então, é procurar a mudança, não só por mudança, por mudar também. Eu mudava aqui, eu vou mudar ali porque me faz bem. Não. Para melhorar, ter metas, viver em constante mudança, porque se você não arrisca, você não sai do lugar. Essa é uma necessidade grande que a gente tem hoje. Então, essa mudança constante se resume nesse slide. O processo criativo, que é a principal das soft skills hoje em dia, que o mercado mais necessita, ele passa por etapas. Então, assim, para ter o processo criativo, eu tenho que procurar, pesquisar, eu vou ter que ver um monte de ideias, trocar um monte de ideias, aí eu vou para o thinking, que é pensar, que a professora Marta falou muito bem ontem sobre design thinking, de como eu consigo moldar ali o meu pensamento para conseguir encontrar a melhor solução antes que eu ponha o produto no mercado, faço um brainstorm, chamo meus companheiros de trabalho, cada um vê, a gente tira as melhores ideias, como solucionar, põe tudo isso de maneira linear,
o brainstorm, eu trago todas as ideias jogadas na mesa, depois no design eu organizo as ideias, aí eu tenho um processo criativo. Aí quando eu chego nesse produto, eu faço tudo de novo, e é algo que a gente fala do novo normal, né? Tanto a gente fala do novo normal, esse é o nosso novo normal, gente. Ou as pessoas entendem, tem que continuar aprendendo, continuar estudando. Ah, mas eu estudei, eu fiz a faculdade, eu acabei com 22 anos. Quanto tempo você formou? 40 anos. É outra realidade o mundo. Então, assim, o novo normal nosso é, sim, um processo constante de aprendizado, onde a inteligência, a maioria das pessoas tem que entender que ela tem que estar em constante aprendizado, constante risco, mas é no risco que você consegue ser reconhecido, ser valorizado. Então, o processo criativo tem que ser algo constante na sua vida, em todos os assuntos, principalmente na vida profissional. Aqui algumas referências, meu contato, se alguém quiser. Então, o nosso resumo é o profissional do futuro, conecte-se com infinitas possibilidades. Não esteja desconectado das novidades, do que é novo, do que é moderno, porque a gente vai precisar passar por esse processo, tá? Deixo meus contatos, se alguém precisar falar comigo, tiver alguma dúvida. E é isso aí, pessoal. Olá, aberto aqui já. Olá, Eliseu. Nossa, fantástica a sua aula. Só elogios, pessoal aqui se expressando aqui no chat. Muito bom. E que interessante, né? Tudo isso que você comentou e, como você falou, a gente teve que resumir, né? Trazer bem condensado o assunto, porque é um assunto realmente que dá para a gente falar por muito tempo, né? E é um só assunto importante... que se a gente entender e entronizar na vida da gente, muda a sua vida profissional, viu? Muda. E sabe o que eu estava pensando também, né? Não somente profissional, né, Eliseu? Porque isso acaba impactando também o nosso relacionamento em casa, com a família, com a sociedade como um todo, né? Então, assim, impacta em tudo, né? E a gente vê a necessidade mesmo de buscar, não somente aqui que o nosso foco são os profissionais da saúde, mas a gente compreendendo, né, tendo noção da importância de tudo isso, todos os profissionais, todas as pessoas, né, nos seus ambientes de trabalho, na sua forma de se relacionar com as pessoas. Então, assim, fantástico, né, a sua explanação. Então, enquanto a gente vai conversando um pouquinho, só falo para o pessoal, quem tiver perguntas, aproveitem agora a oportunidade para mandar as perguntas de vocês, que a gente vai direcionando aqui para o Eliseu. Interessante tudo que você trouxe também de sair do comodismo, né, Eliseu? De sair de fora da caixa mesmo, né? Como geralmente tem bem essa expressão, né? Sair da zona de conforto. Então, realmente tem um dinamismo, né? O profissional tem que ter esse dinamismo, né? De buscar, de nunca parar, né? Uma vez até uma pessoa me fez um comentário em relação a mim, que eu estava fazendo acho que um outro curso, e a pessoa, nossa, mas você não para? Eu falei, não paro, não vou parar. A gente não para, que nem você, né? Você fez o curso técnico de auxiliar, fez enfermagem, fez o mestrado, fez doutorado, daqui a pouco você já está indo para o seu pós-doutorado e está empreendendo, está atuando também no Corém, né? Nesse contato, né, com os profissionais também. Então, realmente, a gente não pode parar, né? Tem que estar sempre desenvolvendo. E como você também disse, né, todas essas habilidades, as soft skills, a gente pode, mesmo que a pessoa não tenha, ela pode vir a desenvolver, aperfeiçoar, né? Então, é muito bom. E se você quiser comentar um pouquinho, né, sobre a sua atuação na comissão, né, de empreendedorismo, as dúvidas que chegam para vocês em relação a essa temática, porque mesmo que você comentou, né, muitos dos problemas, às vezes, nos trabalhos, né, as demissões ou a própria pessoa, né, quando a própria pessoa se desvincula, muitas vezes estão relacionadas aos relacionamentos, né? Então, se você quiser falar um pouco mais sobre isso. Em geral, o que acontece? A gente tem colegas aqui, todos os dias, Patrícia, eu recebo mensagem, estou precisando de um enfermeiro, eu preciso de um técnico. Ela indica alguém, todos os dias, é impressionante. E essas pessoas estão com dificuldade, talvez alguém fique bravo que eu falo, mas é verdade, estão com dificuldade de encontrar mão de obra no mercado de hoje. Como é que pode? Né? Eu visitei uma empresa em Belo Horizonte, o Edgar é de Belo Horizonte também. Visitei uma empresa de Belo Horizonte, de tecnologia famosa, não vou falar o nome aqui, mas ela é famosa, conhecida, todo mundo já viu ela aí. E essa empresa, eles explicando, né, que eles têm uma necessidade, eles têm filial nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, na China, no mundo inteiro.
Ó, a gente trabalha com programação, então precisa de gente de TI, desenvolvedor, toda essa parte de tecnologia. E eles têm necessidade aberta só para Belo Horizonte, eles têm quase um prédio inteiro lá exclusivo para eles, pagam muito bem, tem um andar que é só para você se divertir, um andar que é só para você dormir, tem um andar que é só para você comer, tem um andar só de sinuca, super qualidade de vida. Você só precisa da empresa uma vez por semana, mas eles têm 250 vagas em aberto só em Belo Horizonte, fora as outras filiais. Olha só. Eles não conseguem encontrar um profissional para trabalhar. O que eles falam? Eles dão uma meta para as pessoas. Ó, você tem que fazer segunda, geralmente reunião na quarta ou na terça-feira. Olha, Patrícia, você tem até 15 dias para me entregar esse produto. Eles não estão preocupados se você está em casa, se você está na praia, se está viajando, se você está. Eles querem que você entregue o produto. Se vira, né? Eles não conseguem pessoas que estão aptas a cumprir prazos. Existe empresa, mas não conseguem pessoas suficientes. Eles tentam procurar, abrir processo seletivo a cada 6 meses, tal, bem diferente do processo seletivo deles, porque os soft skills ali, o comprometimento, o gerenciamento do tempo, o gerenciamento, as pessoas não conseguem. Os conflitos, da pressão, de tudo, né? Exatamente, aquela pressão do tempo, gerenciar. Olha, eu tenho 15 dias para fazer. Se eu fizer aqui devagarzinho, tanto por dia, eu vou evoluir, conseguir completar o meu processo. Mas não, a gente deixa tudo para a última hora, depois eu vejo, aí a pessoa não consegue entregar. Então, ele entra na empresa porque ele tem só o hard skills, ele tem um diploma, ele tem um certificado, tem um currículo, alguém que indicou, não, essa pessoa sabe fazer o trabalho. O que segura ele no trabalho, ou que faz ele perder o trabalho, é o soft skills, que ele não consegue se relacionar. Aí eles reúnem um grupo de 12, eles contando várias histórias, né? Grupo de 12 pessoas. Aí o de cá não gosta do de cá. Por causa, não sei, do cabelo, não sei. Qualquer coisa. Aí ele não produz o coisa dele, não, porque eu não gosto de fulano de tal. Aí se fulano vai estar, eu não vou estar. Mas a empresa não tem nada a ver com isso, ela quer o produto. Aí você não entrega o produto, é você que é prejudicado. Então, assim, essa mudança de interpretação, então, a gente tem que trazer, porque o profissional, o enfermeiro, ele chega no local de trabalho, muitas vezes ele é contratado porque tem um diploma, ele tem um diploma de enfermeiro. Mas ele sabe gerenciar uma equipe? Exatamente. O enfermeiro, na assistência, que não sabe gerenciar a equipe, ele vai ter dificuldade para o final do trabalho. Ele sabe resolver conflito? Por isso que a gente vê, né, Eliseu, fazendo só um complemento aí, que a gente vê que o empreendedorismo, né, a ação e a própria habilidade nas soft skills, ela vai muito além de titulação, de formação. A pessoa pode ser ultra mega, né, titulada, mas ser uma pessoa simplesmente, né, desculpa a palavra, né, mas tapada, né, de não conseguir ele se relacionar, né. Então, olha só que importante isso que você falou. Eu me lembro que eu trabalhei na unidade de emergência de Ribeirão Preto, e eu tinha um profissional lá, um técnico de enfermagem, a gente não sabia que ele era técnico de enfermagem, todo mundo achava que ele era médico, porque a postura dele, a iniciativa dele, a maneira que ele se vestia, que ele falava, o conhecimento que ele tinha. Hoje ele fez faculdade, já deve ter terminado o mestrado, mas assim, todo mundo empurrava, por que você não faz o curso superior? Porque as pessoas se chocavam, porque a atitude dele era de entregar mais do que ele estava. Eu tenho que fazer essa medicação, eu só faço medicação, não. Ele fazia, conversava com a pessoa, levava, trazia, orientava, chegava alguém novo, ele pegava na mão, eu lembro por isso, chegou com você, qual é o seu nome? Ó, seja bem-vindo, se precisar de alguma coisa, estou aqui, meu nome é tal, fui naquele setor, tal. Gente, virou referência. Olha só. Entendeu? Ele conseguiu passar na USP, conseguiu fazer um mestrado, a última vez que eu tive contato com ele. Então, é a sua postura em a situação. Naquele mesmo local, tinha colegas ganhando o mesmo salário, nas mesmas condições, que reclamavam, não saíram do lugar. Então, é como você... O problema vai acontecer. É o exemplo que eu estou falando primeiro. Ele chega ali, ele vai gerenciar uma equipe. Passou de um, é equipe. Tem dois, já virou equipe. Algum problema ele vai ter naquele período. Isso é inevitável, isso é do ser humano. Você vai ter problema. Aí tem gente que não quer ter problema, vou trabalhar com máquina que não tem problema. Tem problema também, quebra, dá defeito, falha. Aí, quando acontece o problema, qual que é a sua habilidade de resolver o problema? Gerenciar aquele conflito, né? Gerenciar aquele conflito entre um e outro, você chegar lá e conseguir aproximar, olha, não precisa almoçar junto vocês dois, mas respeitam o outro, a gente produzir aqui, tirar o melhor da equipe, aquele líder que inspira. E essas coisas dificilmente vêm de graça. Só vê quando você entende a importância daquilo, estuda e se dedica para conseguir avançar. Então, dentro da Câmara Técnica, a gente quer trazer um pouco disso, de vivências, de que essas ferramentas são importantes para o empreendedor. Porque dificilmente você vai conseguir empreender se você não tiver essas ferramentas. Como que eu vou abrir uma empresa e tratando mal as pessoas? Fala para mim.
Com certeza. Acontece Com certeza vai ter uma vida útil, né? Se for dessa forma, vai ter uma vida, né, limitada, né? Então, assim, eu vou empreender porque eu tenho coragem, mas empreender sem conhecimento, sem preparo, sem fazer, como a professora Marta também falou ontem, uma persona, um Canva, sem entender o mercado ali em volta, o plano de negócios, aí é um tiro no pé. Por isso que 80 e tantos % das empresas fecham em 5 anos, porque elas não fazem esse preparo anterior. E qual que é a vantagem da universidade, da escola, num conhecimento como esse? Opa, eu preciso disso? Eu primeiro me capacito, quando eu chego no mercado, eu chego muito mais pronto, com muito menos possibilidade. Mas sem esquecer a resiliência, que é um conceito bem colocado também, que é um conceito que hoje a gente não trabalha mais com resiliência como não fragilidade, um não frágil, porque a resiliência é a capacidade de resistir. Uma pancada no pedaço de ferro, ele é resiliente, ele não se mexe. Mas no mundo de hoje, não é bonito você ser resiliente, que é não se movimentar. Eu nasci ferro, vou correr ferro. Não, você se moldar às situações. Então surgiu um novo conceito de antifragilidade. E a antifragilidade fala o seguinte: quando eu estou lá testando um produto que não deu certo, alguém criticou, nossa, sabia que não ia dar certo. Aí você vai chorar, você nunca mais quer voltar naquilo. Não, peraí. Dói, te molda, mas eu vou mudar para a minha reação e vou voltar de novo e tentar, até dar certo. O cara do Burger King, que eu não lembro o nome dele, estou tentando lembrar aqui, ele não conseguiu sucesso com 65 anos de idade. Aí o Mark Zuckerberg abriu o Facebook com 17 anos de idade. Cada um tem seu tempo. Agora, desistir por quê? É a história da não fragilidade. Quando a crítica vem, quando a crise vem, ela está aí. Mas durante a crise, Patrícia, o Brasil formou 30 milionários por dia. O Facebook multiplicou por 4 o valor da empresa, a Amazon, Netflix, todos eles. Ou seja, mesmo na crise, há oportunidade. E essa semana eu vi o Fidel falando que ele nunca sai do Brasil. O cara é riquíssimo. Eu não saio do Brasil porque o Brasil tem muitos problemas. E quando tem muito problema, tem muitas oportunidades. Então, eu soluciono oportunidades e fico rico solucionando os problemas. Se eu mudar para um país mais desenvolvido, que é mais organizado, não tem tanto problema assim. Então, veja que a cabeça do cara, o mesmo problema que a gente enfrenta, e a gente vive criticando, xingando, brigando, ele vê, opa, isso aqui é uma oportunidade. Isso aqui é uma possibilidade de que eu consiga sanar. Eu não vou esperar que alguém faça nada por mim. Eu vou lá e faço, resolvo o problema, e todo mundo fala, quem resolveu esse problema? Ah, foi a Patrícia. Então ela vira referência, olha, Patrícia, já que você resolveu esse problema, me ajuda a resolver aquilo. Isso tem um valor, seu tempo tem valor, você começa a ser uma referência. Então, o segredo não está na sociedade, no governo, na mudança de fora, é a mudança interna, é a sua mente, a maneira que você vê o problema, se posiciona, aí gera a solução. Então, o antifrágil, ele fica marcado, mas ele, aquela marca, ele fala, opa, aqui eu não vou errar mais. Eu vou tentar de novo, de uma outra maneira, até conseguir dar certo. Fantástico, você vê isso que você falou, né? Você também vê o que é a concepção, né? A cabeça, né? A mentalidade da pessoa, né? Ela enxergar nas dificuldades, nos desafios, né? Uma oportunidade e não um obstáculo para falar, não, deixa para lá, né? Então, isso é muito importante também, interessante essa parte que a gente fala sobre o gerenciamento tanto de conflitos, mas também das emoções, né? De você dele gerenciar as situações de perdas, né? De insucessos, né? Então, sim, isso é muito importante. Então, nossa, tem muita coisa para a gente conversar, né? Mas é melhor a gente finalizar por aqui. Mas você vê como o assunto é longo, né? Como o assunto demanda muita atenção, muitos aspectos. E só para finalizar, assim, o que eu achei muito bacana, Eliseu, que durante toda a sua aula, você foi trazendo, né, os conceitos, você foi exemplificando. Então, isso fica muito mais fácil de entender, muito mais gostoso de ouvir, né? Então, eu acredito também que todos o pessoal, né, que participou aqui e quem irá assistir ficará bem satisfeito também com a forma como você apresentou. Então, assim, sim, agradeço. Conceitos complicados, referências complicadas, que não acabam tendo prática. Então, tem que ser uma coisa muito mais prática. A gente aprende complicado, simplifica e vamos tentar trazer para ter um impacto melhor, né? Mais fácil. Isso, é muito bom, o recebimento, muito bom. Bom, então, deixa eu ver aqui, nós acho que não tivemos perguntas, mas o pessoal participou bem, elogiou bastante, tá? Só elogios, Eliseu, só elogios. Ok. Bom, então, nós vamos finalizando o nosso evento por aqui, nosso webinar, né? Agradeço a participação de todos. Aproveito também e agradeço novamente o Eliseu por ter aceito o convite, por essa brilhante, né, explanação, que foi muito rica, tá? E já deixo aqui, né, falo o convite também para os próximos, tá, Eliseu? Esse não será o primeiro, tá? Será o primeiro de muitos, tá?
E agradeço, então, e nos coloco né, à disposição de todos para que vocês possam entrar em contato. E nós montamos, né, um grupo no WhatsApp onde várias pessoas estão participando ali, a gente vai continuar mantendo um contato para estar oferecendo depois para vocês, né, parte do material das aulas que foram apresentadas. E, então, finalizamos por aqui, tá? Então, Obrigado, boa noite. agradeço a todos, até logo.